Quantos amam a Bíblia? Amém? Quantos amam a Bíblia? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia tem que ser obedecida integralmente? Então vamos à palavra. Gostaria que você abrisse o texto sagrado no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, capítulo de número 3. Nós vamos começar do verso 1. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Vamos lá? Todos encontraram? Amém? Tem gente procurando ainda, é muito fácil. Gênesis e Êxodo, capítulo 3. Não é Exodo, viu? Quando eu era novo convertido, eu pregava na rua. Vamos ler a Bíblia, vamos à Bíblia no livro de Exodo. Verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então diz consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer-o subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Em outras palavras, tira o meu povo do Egito. Mas o tema da minha mensagem é a palavra ao inverso: tira o Egito do meu povo, baseado no verso 10. Por que tira o Egito do meu povo e não tira o meu povo do Egito? Nessa ocasião, Deus disse a Moisés: tira o meu povo do Egito. Mas se o capítulo 3 tivesse sido escrito no capítulo 14, na ocasião do capítulo 14, depois que o povo sai do Egito, com pouco tempo, Deus ia dizer para Moisés: Moisés, não tira o meu Egito do meu povo. Não adianta tirar, não tira o meu povo do Egito. Não adianta tirar o meu povo do Egito. Primeiro você tem que tirar o Egito do meu povo. Porque você vai descobrir, ao longo da peregrinação de Israel, 40 anos no deserto, que o Egito não tinha saído do coração de 1 milhão. 1 milhão tombou e morreu no deserto, e não entrou na terra prometida, porque eles tinham saído geograficamente do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. Somente a geração nova foi que entrou na terra prometida. Somente 2 da geração antiga, Caleb e Josué, foram os únicos que saíram do Egito, e o Egito saiu de dentro deles. Então, nosso tema essa noite é: tira o Egito do meu povo. Vamos falar 3 vezes esse tempo para você não esquecer mais. 1, 2, 3.
Um, dois, três. Um, dois, três. Amém. Essa é a grande missão de um dos maiores líderes da história de Israel, Moisés. A história de Moisés é fantástica. A história de Moisés se divide em 3 fases. Moisés morreu aos 120 anos. Diga-se de passagem, morreu de prematuro, porque o plano de Deus é que ele entrasse na terra. Mas a gente vai ver que o povo fez com que o homem mais manso da terra perdesse as estribeiras e desse lugar à revolta. Moisés nasce no Egito, período de escravidão ainda, debaixo de um decreto de morte. Amenhotepe, o rei da época, o faraó da época, tinha decretado, porque Israel está se tornando uma ameaça para o Egito, que todos os filhos masculinos, homens, fossem mortos, porque na Bíblia, faraó é um tipo de Satanás, e Satanás é a favor da morte. E ele quer matar no ventre, ele quer matar. O projeto de Satanás é ferir desde o ventre. O espírito de faraó está solto por aí. É o mesmo demônio que atua nas legislações que conspiram contra a palavra de Deus. Na época de Moisés não tinha aborto, senão tinha se criado uma lei favorável ao aborto. Ultrassonografia, é menino, aborta. Como não tinha aborto, deixa nascer, quando nasce, joga no Rio Nilo. Mas Deus, quando tem um projeto na vida de alguém, irmãos, ninguém vai frustrar os planos de Deus. Moisés nasce, vocês conhecem a história, é tirado do Rio Nilo sobrenaturalmente, por isso que Moisés quer ser tirado das águas, é criado no palácio de Faraó, ele é amamentado pela mãe, ainda pequeno, porque é filho de Faraó que resgata ele do Nilo, e aí ele passa 40 anos no Egito, aprendendo a cultura egípcia, se preparando na cultura egípcia. Ele se torna o príncipe do Egito. O Egito trouxe para Moisés orgulho, prepotência. O Egito trouxe para Moisés conhecimento, filosofia, tanta coisa. Primeira fase, 40 anos. 40 anos acontece uma tragédia. Se gabando da sua força, ele mata alguém e foge. E aí ele vai passar 40 anos no deserto de Midian. Para depois passar 40 anos sendo o pastor de Israel no deserto. Diz alguém, as 3 fases de Moisés são 40 anos achando que sabia de alguma coisa no Egito, 40 anos em Midian, aprendendo que não sabia de nada e que precisava aprender, e 40 anos com o povo aprendendo a depender de Deus e aprender. No capítulo 3, nós acabamos de ler, nós vamos ver, tópico número 1, o chamado de Moisés. O chamado de Moisés. Porque Deus tem chamados específicos. E quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, o que está em relevância em primeiro lugar não é a capacidade, não é o talento. É evidente que o indivíduo tem que se preparar, mas é o chamado. No chamado de Moisés nós vamos encontrar algumas coisas. Primeiro, ponto de número 1 da nossa mensagem, é que no chamado de Moisés, Deus vai treiná-lo no natural para habilitá-lo para o sobrenatural. Veja comigo, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental. Apacentava Moisés o rebanho. Olha, irmão, Moisés era príncipe do Egito. Apacentar rebanho para um príncipe, um egípcio, era abominação. Um príncipe era desprezo, era o cúmulo do absurdo, era descer ao nível da humilhação. Mas Deus tira Moisés da casa de Faraó, para ele cuidar de bode,
de carneiro e de ovelha. Por quê? Deus queria que Moisés fosse pastor de gente, pastor Renato, pastor Jerônimo. Mas quem quer ser pastor de gente, primeiro tem que aprender a ser pastor de bicho. Quem quer trabalhar no sobrenatural, precisa primeiro aprender a ser habilitado no natural. Moisés passou 40 anos. Chega cabra, vai para lá, bora, vem para cá, correndo atrás de gado, cheirando a ovelha, tirando leite de cabra, tirando carrapicho de ovelha, defendendo ovelha, levando cabeçada de bode, sendo habilitado, cuidar do rebanho, E Moisés, se tivesse aqui, dizer para vocês, os 40 anos que eu passei cuidando de bode, de cabra e de ovelha, não foram tão trabalhosos como meus 40 anos cuidando do povo de Israel. Porque eu tenho certeza que nesses 40 anos, Moisés nunca teve que disciplinar nenhuma cabra e nem um bode. Eu tenho certeza que Moisés pode ter até levado cabeçada de bode, mas ele nunca ouviu falar que um bode estava falando da sua reputação e do seu caráter. Eu tenho certeza que nesses 40 anos, nenhum carneiro murmurou contra a liderança de Moisés. Eu tenho certeza que Moisés nunca entrou num gabinete para consultar um casal de carneiro e ovelha que estavam a ponto de se separar, e ele teve que passar ali 3 ou 4 horas. Quando Deus quer te dar tarefas grandes e responsabilidades grandes, Ele te treina muitas vezes em pequenas responsabilidades. Cuidar do rebanho, e aqui em Moisés, eu vejo aqui, agora eu vou pregar para os pastores, a postura de um pastor. Primeiro, apacentava, pastores são para apacentar. Há pastores que apacentam, e às vezes tem que sentar o pau algumas vezes, mas nem apacentar direto. Né? Porque tem bode no meio da ovelha. Diz que uma irmã chegou para um pastor velhinho, pastor Pimentel, mas um homem de um lastro de autoridade espiritual. E a irmã chegou com a visagem. Pastor, eu tive uma visão, Deus me mostrou. Mas pode falar, fala a visão, minha irmã. Não julga o profeta, julga o profeta. Tranquilo. Eu vi um cajado na sua mão. Sim, eu sou pastor. Só que o cajado estava quebrado. Quer dizer que ele tinha perdido de autoridade, já estava vencido. Isso é, meu irmão, revelação abençoada. Eu tenho uma interpretação dessa revelação. Eu quero dizer para a senhora que com esse cajado quebrado aqui, onde eu dou tanta cacetada na cabeça de ovelha rebelde, que a senhora não queira nem saber. Apacentava o rebanho do seu sogro, porque o rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Agora, verso 1 de levando o rebanho, pastores têm que levar, por isso tem que ser exemplo, tem que guiar e tem que levar. Pastor que é levado deixou de ser pastor. Eu nunca ouvi falar numa casa em que os filhos mandassem no pai. Nunca ouvi falar num quartel em que o soldado desse ordem ao sargento, ou o sargento desse ordem ao general. Nunca vi falar num rebanho em que as ovelhas é quem levam o pastor. Pastor que é levado pelo povo, pelo rebanho, pelo que disseram, pelo que acham, pelo que... Fica como Arão. Moisés no monte e Arão, né? Moisés morreu, Arão fazer o bezerro de ouro, vamos fazer... E Arão... Aí quando Moisés, o povo me impressionou. No chamado de Moisés, Deus vai treiná-lo no natural para habilitá-lo para o sobrenatural. Não despreze as pequenas tarefas que Deus te deu, porque se você não for responsável com aquilo que é pequeno, Ele jamais te confiará o que é grande, porque foi Ele quem disse: seja fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Moisés jamais sabia que 40 anos correndo atrás de
de ovelha, cuidando de bodes mal cheiroso, e ao prepará-los para entrar na história como o maior líder espiritual de Israel. Ponto número 2. É nas tarefas naturais que Moisés vai se encontrar com o sobrenatural. Diz a Bíblia aqui, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, Satã Midian, levando o rebanho ao lado ocidental, chegou ao monte de Deus. Pronto, ele chegou ao lugar do chamado. Ele chegou ao monte de Deus, que talvez ele tenha passado naquele monte várias vezes, mas chegou o momento em que Deus disse: pronto, Moisés, 40 é o número de prova. A prova não é eterna, o treinamento não é eterno, o estágio não é eterno. 40 fala de provação, 40 anos no deserto, o povo sendo provado para ver se amava a Deus de verdade. 40 dias no deserto, Jesus sendo tentado para ser o autor da nossa salvação. 40 dias, Golias desafiando Israel para provar se existia homem que confiava mais em Deus do que na ameaça do gigante. 40 anos em Midian, e ele chega no monte de Deus. Eu quero dizer para você, essa noite talvez é o dia, a noite que o deserto de Midian vai se encerrar e vai se começar uma nova história. Talvez você essa noite vai chegar ao monte de Deus, porque o monte de Deus hoje não é uma montanha física. O monte de Deus é o lugar da manifestação e da presença dele, e que talvez hoje é a noite em que você vai chegar ao monte de Deus e ver o sobrenatural acontecendo na sua vida. Irmãos, por que a Bíblia é tão específica quando diz assim: Moisés chegou ao monte de Deus? Porque o monte de Deus tem algumas características significativas. Primeiro, o monte de Deus é o monte da manifestação. Ele vai se manifestar aqui a Moisés. Mas lá no capítulo 19 de Êxodo, você vai ver Deus se manifestando no monte, que Horebe e Sinai é um monte só. Deus descendo em forma de fogo, um monte tremendo, chofar tocando. Deus descendo em forma de 7 tocha de fogo que explode em 70, e as tochas falam com o povo, chamada teofania, manifestação sobrenatural. Mas o monte de Deus não é só o monte da manifestação do sobrenatural, é o monte da palavra. Veja comigo Êxodo, passe um pouquinho a sua Bíblia, você pode jogar aí, Êxodo capítulo 20, é aqui. Depois da manifestação, por que Deus se manifesta? Deus se manifesta em glória e em poder, porque Ele quer, acima de tudo, gravar a palavra dEle no nosso coração. Por isso que não adianta culto de remefly, de reteté, de zoada, e que não tem palavra, porque a manifestação é para Ele trazer direção, e Ele traz direção como? Pela palavra. Quer ver? Êxodo 20. Depois de Êxodo 19, a manifestação, então falou Deus todas estas palavras. Esse aqui é o lugar da palavra. Nós hoje estamos no monte de Deus, porque Deus fala acima de tudo pela palavra. E aí aqui Deus vai dar o código de ética moral de Israel. Deus vai dar os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos ele começa dizendo o que é primazia para ele. No verso 1, falou Deus todas essas coisas. No verso 2, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembre-se, Moisés, eu tirei o povo do Egito. Lembre-se, eu tirei vocês do Egito. No Egito vocês eram escravos. No Egito vocês estavam na fornalha de fogo. No Egito vocês estavam aprisionados. Eu tirei vocês do Egito. Aí ele vai dizer aqui, ó, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Deus vai falar com o povo no monte da revelação. Eu sou Deus, não rivalize comigo. Eu sou Deus, não compactue com outros deuses. Eu sou Deus, seu coração tem que ser só meu. E depois ele vai dizer: não farás para ti imagem de escultura, porque outros deuses são ídolos, e ídolos sempre estiveram ligados à imagem de escultura. Eu vou aprofundar isso aqui daqui a pouco. E ele vai depois dar as 10 palavras, código de ética moral. Por que Moisés chega no monte de Deus? Porque Deus vai se revelar. Por que Moisés chega no monte de Deus? Porque no monte de Deus Deus vai entregar a lei, a palavra. Mas o monte de Deus
é o monte da decisão. Porque Horebe é o monte de Deus, mas existem outros montes que foram chamados de monte de Deus também, Carmelo. Carmelo. Elias está escondido, muito tempo. E lá vai o profeta Elias, barbudo, escondido. Jezabel queria matá-lo, Acabe queria matá-lo. E lá vai o profeta. E quando ele sobe o monte Carmelo, de cima ele vê Israel, altares idólatras, Baal-Peor, Astarote, Azera, Moloque. O espírito se revolta no meio do profeta, no coração de Elias. E a Bíblia diz, ele junta o povo no Carmelo. O monte de Deus é o monte onde você vai decidir de quem é o teu coração. Porque foi lá que Elias revoltado disse, minha gente, até quando vocês vão cochear entre os dois pensamentos? Até quando o coração de vocês vai estar dividido? Se Baal é Deus, então pronto, vão para lá, adore a ele, sejam adoradores de Baal. Mas se Yahvé é Deus, adore a Deus, porque o teu coração é dele ou não é dele. Ele não aceita rival. Ou eu sou adorador de Deus, ou sou adorador dos ídolos, das imagens e dos demônios. Eu escolho. Eu só não posso ficar nessa decisão. Hoje no domingo eu estou no culto, mas no dia da procissão eu estou lá no meio. Talvez não andou, mas estou pertinho. Eu estou no meio deles. Hoje é o dia de você se decidir. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Agora todo mundo é obrigado a tomar uma decisão. Se Baal é Deus, serviu. Mas se Yahvé é Deus, então serviu. O monte da decisão. Mas o monte de Deus é o monte da restauração. Vamos ver, 1 Reis, abra a sua Bíblia, capítulo 19. Eu vou voltar aqui para o texto, tem muita coisa nesse texto de Êxodo 3. Verso 8. Veja comigo, aqui é Horebe, é o monte de Deus. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O profeta deprimido, o profeta assustado, o profeta que desmoralizou Baal, que derrubou os altares idólatras, está correndo com medo, está em depressão, em desânimo. A ameaça de Jezabel, o espírito de Jezabel, é aquele que ameaça os profetas. E profeta é homem. Não existe supercrentes. Todo mundo é ser humano. Está sujeito a estar desanimado um dia, está triste um dia, não, porque é pastor, ficou deprimido. E aí? É pastor, tem sangue, tem osso, tem pele, tem carne, come, bebe, vai ao banheiro, dorme e acorda. É ser humano. Está aqui Elias. E a Bíblia diz que ele chega ao monte de Deus, o lugar da revelação. E ele está tão deprimido que ele entra para dentro da caverna. E quem disse que lugar de profeta é na caverna? Lugar de profeta é derrubando os altares de Baal. Lugar de profeta é na rua confrontando o pecado. Mas o profeta está lá acabrunhado dentro da caverna com medo. Mas é ali, no monte de Deus, que quando ele vai para dentro da caverna, Deus se apresenta. E olha como é que Deus aparece. Vou mostrar aqui a você. Vou ler aqui como Deus aparece para você. Disse, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Sai de dentro da caverna. Olha para o seu irmão, diga, não é tempo de ficar dentro da caverna. É tempo de sair. E a Bíblia diz, havia um vento. Porque, olha, pode estar soprando um vento de tribulação, de guerra, de angústia, de luta aí na tua vida, mas corra para o monte de Deus, porque você entrou, o vento da tribulação te colocou para dentro da caverna, o vento do Espírito vai te tirar de dentro da caverna. Um vento que fendia os montes, despedaçava pedra,
e depois um terremoto, porque Deus é o Deus que faz terremoto, e depois um fogo, porque Deus é o Deus do fogo. Essas manifestações, mas a Bíblia diz, Deus mostrou, isso é assombrosamente profeta, mas que Deus veio na voz silenciosa. No monte de Deus você vai ouvir a voz silenciosa de Deus no teu coração. Enquanto está agitação, Deus não fala. Deus não fala no meio do fogo, Deus não fala no meio da turbulência, Deus não fala no meio do terremoto, enquanto a minha alma está agitada, preocupação, não durmo direito, estou... a minha alma que está falando. Mas na voz suave, quando eu me aquieto, que foi lá que Deus veio e falou com Elias. O que está fazendo aí, Elias? Elias, está falando, Senhor, Jezabel quer tirar a minha cabeça, Israel te abandonou, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei. Você não sabe, existe um grupo aí que ninguém vê, eles não estão nas mídias sociais, mas eles estão de joelho, ninguém está vendo, eles são os anônimos, mas são 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, 7.000 que não comeram na mesa de Jezabel, que estão diante de mim, e com esses 7.000 joelhos eu vou causar uma revolução. Elias não terminou nada, vai começar agora, e tem muita coisa para fazer, vai ungir Eliseu em teu lugar, Jeú, rei de Israel, porque o monte de Deus é o monte da restauração. Talvez você entrou aqui quebrado, está na caverna, desistido, acha que tudo acabou, está com medo das ameaças de Jezabel. Você está no monte de Deus. Deus vai tirar você essa noite da caverna e vai dizer a você que é uma longa história. O ministério não acabou, a vida não acabou, a família não acabou, os projetos não acabaram, mas é tempo de um novo começo de Deus na sua vida. Volte para Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Primeiro, treinado no natural para ser habilitado no sobrenatural. Segundo, ele chega no monte de Deus. E terceiro, ele se encontra com Cristo. Com Cristo lá no Antigo Testamento. Veja aí, verso 2. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia e o fogo não se consumia. Apareceu o anjo do Senhor. Esse aqui não é um anjo. Esse anjo aqui é anjo com A maiúsculo. Anjo com A maiúsculo não é um anjinho, não é um anjo Gabriel, não é Miguel. Anjo com A maiúsculo é uma cristofania. Anjo do Senhor é Cristo aparecendo. Toda vez que você encontra anjo com A maiúsculo, você vai ver que esse anjo é chamado aqui de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse anjo, diz Moisés, viu a Deus. Esse anjo é Cristo. Então eu quero dizer que Cristo aparece para te chamar, e muitas vezes você não vê que é Ele está com você, e você está achando que Cristo está com você, e não te abandona. Então aqui nós encontramos uma cristofania, um anjo aparece. Ponto 4, aparece numa sarça, e aqui eu aprendo que nós podemos ser incendiados, mas não seremos consumidos. Veja aí, o verso 2 diz, apareceu o anjo do Senhor numa chama de meio do fogo, numa sarça. Moisés olhou, a sarça ardia e não se consumia. É um arbusto, uma árvore seca, um arbusto seco, pegando fogo. E Moisés ficou olhando, né? Um arbusto pegando fogo no deserto é a coisa mais simples do mundo. Só que Moisés olhou, o arbusto está pegando fogo 5 minutos, e o arbusto está pegando fogo 10 minutos, e o arbusto está pegando fogo meia hora, e o arbusto está pegando fogo 40 minutos, 1 hora, e o arbusto, a sarça incendiada, mas o fogo não consumia a sarça. E Moisés não está entendendo o que é isso, mas é Deus dizendo para Moisés: Moisés, olha, esse é o povo de Israel lá no Egito, isso é o meu povo, eles estão há 400 anos sendo queimados pela prova, pelo chicote de Faraó, pela angústia, pela tribulação, eles estão passando dificuldade financeira, eles são escravos, o fogo da tribulação do Egito
está queimando, mas eu estou no meio desse fogo com eles, e eles não serão destruídos. Eu quero dizer que você, Israel de Deus, e as lutas, as guerras, as tribulações, os fogos, as tempestades não vão destruir você. Você está no meio do fogo, mas o anjo do Senhor está aí no meio do fogo para falar com você, e você não será consumido. Se tem algum crente, dê um aplauso e um grito de vitória. Olha o que Paulo disse, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo disse, verso 8: em tudo somos atribulados, é o fogo queimando a sarça, porém não angustiados. A angústia pode vir, mas não vai nos dominar, porque o fogo não vai consumir a sarça. Perplexo, é o fogo queimando a sarça, mas não desanimados. A perplexidade vai vir, mas o desânimo não vai nos animar. O fogo não vai queimar a sarça. Perseguidos, é o fogo queimando a sarça, mas não desamparados, a sarça não será consumida. Abatidos, é o fogo queimando a sarça, porém não destruídos. Você não será consumido por esse fogo. Você sairá do meio desse fogo vitorioso, conhecendo a Deus, tendo experiência com Deus, e vai viver para ver o sobrenatural. Se alguém recebe, dê um aplauso e um grito de vitória. Deixa eu caminhar, deixa eu correr aqui, que o tempo já está dizendo que é hora de correr. Quinto lugar, Deus vai falar com Moisés, no verso 3, 4 e 5. Então disse Moisés consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, disse no meio da sarça: Moisés, Moisés. Porque Deus conhece a gente pelo nome, chama pelo nome, e ele fala de forma muito carinhosa. E ele respondeu: eis-me aqui, porque quem ouve a voz de Deus tem que estar pronto para receber. E disse: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando Deus fala para Moisés, Deus vai entregar uma missão para Moisés. Só que quando Deus vai entregar a missão, Deus vai requerer alguns requisitos. E o primeiro está lá Moisés, coberto com a capa. Meu Deus, que sucesso! Mas vou chegar perto. E quando ele vai chegando perto, aí Deus diz: Moisés, Moisés, sim, Deus. Não se aproxime mais um pouquinho. Por quê? Olha para os teus pés. Está vendo aí? Tira essa sandália, Moisés. O lugar onde eu estou, a minha presença, ela é Hakodesh, ela é ágil, o ambiente é santificado. Mas Deus, o que é que tem de sandália? As sujeiras, as contaminações de Midian, Moisés. Midian é uma terra de ídolos, Midian é uma terra de idolatria, Midian é uma terra de impureza, Midian é uma terra de bebedeira, Midian é uma terra de orgias, Midian é uma terra de prostituição. Não, você não pode entrar nesse lugar, chegar aqui, Moisés, com esses pés contaminados, porque senão você é fulminado na minha presença. Então, e Moisés tira a sandália dos pés. E Moisés vai se aproximando e chegando no lugar santo, e a santidade de Deus toca os pés de Moisés, e tocando os pés toca o coração, e Moisés vai andar diferente, porque para estar na presença de Deus tem que andar em santidade, sim. Não, santidade não é uma mensagem ultrapassada nesse mundo de um evangelho relativizado, de um evangelho contaminado, de um evangelho onde ninguém sabe quem é crente e quem não é. O povo não se veste mais como crente, não fala mais como crente, diz que é crente, mas escuta, não escuta louvor, que não é música, que não é de crente, está em festa que não é de crente, está vivendo com a carapuça no domingo e o resto da semana como sem crente. Nesse tempo do evangelho contaminado, Deus está dizendo: tira a sandália dos meus pés para andar na minha presença. Tem que andar em santidade. Eu ainda exijo santidade.
o evangelho dos pastores progressistas, e não exige mais santidade do rebanho. Porque minha neta é lésbica, então o lesbianismo está liberado, porque eu tenho um filho que é homossexual e parece muito com Jesus, mesmo no homossexualismo dele. Então, vou ter que arranjar um jeitinho na Bíblia, dar um jeito na Bíblia, para ensinar que está tudo liberado. Não está tudo liberado, está tudo dominado por Satanás, mas ainda tem uma igreja viva, ainda tem uma igreja que anda em santidade, porque o escritor aos Hebreus disse: sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Tira a sandália dos pés, Moisés, ande em santidade. E aí, vamos para o segundo tópico, que Deus agora vai se revelar a Moisés como Deus da aliança. Verso 10. Verso 10 não, perdão, verso 6. Quando Deus fala, Deus vai dizer: então disse Deus, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em outras palavras, eu sou o Deus da aliança, sou o Deus de Abraão, o Deus que responde à fé. Abraão é o pai da fé. Eu fiz uma aliança com Abraão por causa da fé de Abraão. Abraão saiu da terra e foi pela fé para um lugar que não sabia para onde era. Abraão passou 25 anos dando glória a Deus, crendo que eu ia dar um filho a ele quando ele era velho e Sara velha e estéril. Eu sou o Deus da fé. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, dizendo para ela: Deus não responde problema, Deus não se move pelo problema. Deus responde a fé. Por isso, alguns veem o sobrenatural e outros não veem o sobrenatural. Porque Deus, o Deus da aliança, primeiro é o Deus de Abraão. Deus de Abraão é o Deus que responde a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tudo é possível ao que crê. Deus de Abraão, sou Deus de aliança, mas eu sou Deus de Isaac, o Deus de aliança da promessa. Primeiro eu creio, depois a promessa vem, e aí eu gero a promessa pela fé que há no meu coração. Isaac é o filho da promessa. Cadê Isaac? Está hoje aí? Está ali, o filho da promessa, Isaac. Eu não vou contar mais não, que acontece esse testemunho aqui 1 milhão de vezes, depois ele conta. Isaac é o filho da promessa, ele vê a promessa. É por isso que ele planta em terra seca, e em terra seca o sobrenatural acontece, ele colhe, e Deus abençoa ele 100 vezes mais, por causa da promessa. E Jacó, o Deus de aliança é o Deus da conquista. Se Abraão é o pai da fé, se Isaac é o filho da promessa, Jacó é o que se agarra com anjo, não, é o que se agarra com Jesus, viu? Nunca mais canta. Jacó segura o anjo, que ele segurou, aquilo era anjo, aquilo era cristofania. Jacó segurou Jesus e não deixou subir. A conquista é dos que são Jacó quer dizer, aquele que agarra. Ele creu na fé do pai dele, Abraão, do pai dele, Isaac, do avô dele, Abraão, e agarrou a bênção e não soltou. O Deus que você serve está dizendo: eu sou o Deus que responde a tua fé, eu sou o Deus que cumpre a promessa no teu coração, mas agarre a promessa pela fé, porque eu sou o Deus de Jacó. E aí, o Deus de aliança, em segundo lugar, é o Deus que vê. Olha o verso 7, não tem nem tempo para pregar mais, né? Diz o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Escute. O Egito estava cheio de deuses. Era um país politeísta. Raquete, a rã deusa. Apis, o touro deus. Ra, o sol que era deus. Faraó era Deus, o rio Nilo, um Deus. Certamente aquele povo, mais de 300 anos, naquela cultura, muitos deles tinham absorvido a cultura pagã do Egito, e talvez muitos deles invocaram aqueles deuses, mas nenhum daqueles deuses respondeu.
Porque eram deuses feitos por mãos humanas, que tinham olhos, mas não enxergavam nada. Mas o Deus que se revela agora, diz: eu vi a aflição do meu povo. O teu Deus está vendo a tua guerra, a tua luta, tua tribulação, tua angústia e tua aflição. Ele está olhando para você. Eu não tenho tempo mais, não vou adiantar. O Deus da aliança não é só o Deus que vê. Em segundo lugar, ele é o Deus que ouve. Verso 7. Eu vi e ouvi. Agora ele ouve quem fala. E ele ouve quem não fala, porque às vezes quem fala não fala, e quem não fala, fala. Como assim, pastor? Deus não ouve oração, Deus ouve lágrimas muitas vezes. Deus não ouve palavras, Deus ouve gemidos. O texto diz que ele ouviu o gemido do povo, o teu Deus, porque a verdadeira oração é mais do que palavra. Não estou dizendo que você não deve falar na oração. Eu estou dizendo que uma lágrima no mundo espiritual fala mais do que um vocabulário rebuscado. Oh Deus, Cristo teândrico, e tu que enfrentaste o processo de hipostases, me ajoelho, e Deus quer isso, e o irmão está lá chorando, e Deus está ouvindo a lágrima, o choro, porque na oração vale mais um coração sem palavras do que palavras sem o coração. Eu quero te dizer, Deus ouve, mas ouve aquele que clama, ouve aquele que invoca, ouve aquele que se prostra, ouve aquele que se dirige a ele. Ah, Deus não está me ouvindo, você está orando? Quando você ora, o texto está dizendo: ouvi. Terceiro lugar, o Deus de aliança é o Deus que conhece. Ouvi o clamor dos filhos de Israel por causa do seu autor, conheço o seu sofrimento. Irmãos, nem você se conhece, nem eu, você sabia disso? Às vezes você olha: meu Deus, não pensei que eu fosse capaz de dizer isso, de fazer aquilo, porque não foi você que lhe criou. Então, quem conhece esse relógio é quem criou ele, sabe o mecanismo, porque os ponteiros estão aqui. Então, muitas vezes, nem nós nos conhecemos, mas Deus conhece você por fora e por dentro. Deus conhece você completamente, e Ele conhece os teus sofrimentos. Ele sabe o teu limite. E conhecer aqui não é só conhecer intelectualmente, é entrar no sofrimento, sentir a dor e viver a sua experiência. Aí, vamos passar. Vamos passar. Em quarto lugar, para terminar esse ponto, o Deus de aliança é o Deus que desce. Daqui, ó. Por isso, desci. Deus que desce. Algumas vezes ele desce para julgar. Construir uma torre para tocar o céu. Na verdade, aquilo ali não era tocar literalmente o céu, era o primeiro zigurato, o observatório onde eles iriam. Foi ali que começou a astrologia e a adoração a imagens, a outros deuses, ali na Torre de Babel. Deus disse: não, desse jeito aí eu vou descer. E desceu e desmantelou tudo. Lá em Sodoma a cachorrada estava grande, o pecado estava cheirando aos olhos de Deus. Disse: eu vou descer para destruir a cidade. Mas aqui, o texto diz: desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Não brinque com a igreja de Deus. Poderosos faraós, a hegemonia dos faraós, ameaçando a igreja. Os homens se sentindo deuses. Vamos massacrar o povo, vamos perseguir um povo. Cuidado! Deus pode descer, Ele desce para dar livramento ao seu povo e julgar o Egito. Amém? E vamos terminar. Vou botar o relógio aqui. Terceiro tópico, porque eu vou chegar no ponto agora, onde eu vou enterrar o prego um pouquinho, que é exatamente, eu quero chegar no tema, tirando o povo do Egito, tira o Egito do povo. O Deus que envia, o Deus de aliança é o Deus que envia. Veja o verso 10. Vem agora, enviar-te-ei a Faraó. O Deus que envia. Agora, o Deus que envia, primeiro é o Deus que chama. É por isso que ele aparece
E ele diz aqui: vem até mim, Moisés, se aproxima, tira as sandálias, chegue perto. Ninguém vai sem antes vir a Deus. Tem gente que quer ir, mas não veio. Antes de Jesus disse por todo mundo, eles vêm a mim. Quando você vem para ter experiência com Ele, para conhecê-lo, para ser afetado pelo sobrenatural. E aí Ele vai lhe enviar. E o que é que Ele vai fazer? Ponto 1. Ele vai enviar Moisés para derrubar a hegemonia de Faraó. Veja verso 10. Vem e enviar-te-ei a Faraó. Eu vou te enviar ao cabeça, ao chefe Moisés, ao líder. Porque o problema de Israel era Faraó. Faraó é um tipo de Satanás. A hegemonia quer dizer a supremacia, a liderança, o governo. Deus está levantando um povo que vem a Ele para desestruturar a hegemonia, para quebrar com a autoridade de Faraó. Essa igreja aqui, dessa cidade, não foi chamada para compactuar com o Faraó. Nós fomos chamados para quebrar a autoridade dele, para derrubar o seu poder, para destronar a sua força. Qual é o problema de Faraó? Faraó é o Deus do Egito, seguido por uma leva de deuses. Quando Deus vai julgar o Egito, Êxodo 12:12, ele diz: eu vou ferir os primogênitos para fazer juízo contra os deuses. O problema de Deus eram os deuses do Egito. O problema de Deus, a revolta de Deus, é que em vez de estarem oferecendo sacrifício a Ele, adorando a Ele, estavam oferecendo sacrifício a Apis, o touro, a Requete, a Rã, estavam prestando adoração ao Nilo. E aí Deus vai mandar Moisés tirar o povo do Egito. Mas eu vou chegar aqui no tema. A mensagem é expositiva. Eu tenho 20 minutos para pregar nesse tema e vou pregar. E Deus vai dizer a Moisés, verso 10: tira o meu povo do Egito. Aí eu volto para o começo da mensagem. Se esse capítulo 3, verso 10, tivesse sido escrito, pastor Renato, no capítulo 16, Deus não ia dizer isso não. Deus ia dizer: tira o Egito do meu povo. Por quê? Deus manifestou sobrenaturalmente, abriu o mar vermelho, mandou pão do céu, fez água botar da rocha. 40 anos Deus andava no meio do povo na coluna de fogo de noite, espantando as feras. De dia era uma nuvem refrigerando. E 40 anos o povo, o Egito no coração. Então hoje, a mensagem que Deus tem para o povo dele, e para os pastores que estão aqui, líderes, futuros pastores do Miranda, não é mais tirar o povo do Egito, porque o povo saiu geograficamente, né? O povo está aqui no domingo, está celebrando. O grande problema é tirar o Egito do coração do povo. E o que é o Egito, pastor? Vamos lá, ponto 2, ponto 3, né? Que é o Egito. O Egito no coração do povo está representado nas pragas. Eu vou mostrar o Egito na igreja, no povo de Deus. Nas pragas. Cada praga era o juízo de Deus contra um Deus. Cada praga representa uma ação do mundo, do pecado, da carne e de Satanás no meio do povo de Deus. Vamos trabalhar aqui agora. Qual foi a primeira praga que Deus enviou ao Egito quando quis mexer com a estrutura espiritual da nação? Ferir o rio, que era a representação de uma das maiores divindades, o Nilo. A Bíblia diz: Moisés chega lá, vocês já assistiram 10 mandamentos, todo mundo aqui, né? Fala com o Faraó, Moisés confronta Faraó, Faraó não abre mão, e Moisés toca com o cajado. Quando toca, o Nilo se transforma em sangue, e a Bíblia diz: sangue em todo o Egito. O que é sangue? Morte. Sangue representa morte. O sangue vertido de uma pessoa, todo sangue representa a vida dele vertida. Então a primeira coisa, morte espiritual no meio dos vivos.
Essa praga, eu vou falar das pragas, chamada morte, tem que sair do meio do povo de Deus. Eu não posso ser um defunto espiritual, irmão. O que é um defunto espiritual? O defunto primeiro é um insensível. Você fala com o defunto, você está perdendo tempo, ele não vai ouvir. O defunto não vê. O defunto não interage. Então, éramos defuntos, éramos. Paulo disse, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas diz, vos ressuscitou, vos deu vida. Irmãos, lá na frente do túmulo de Lázaro, Maria chorava, os judeus choravam, Marta chorava, Jesus chorava, mas eu duvido Lázaro chorar. Lázaro estava insensível. Quem está morto espiritualmente vem ao culto, sai ao culto, mas não é tocado pela palavra, não é tocado pela presença do Espírito Santo, não há mudança na vida. Então essa noite nós vamos expulsar a morte espiritual desse lugar, porque nós declaramos que a vida de Deus está descendo, e esse principado de morte, esse Deus chamado Nilo, será julgado em nome de Jesus, e nós vamos viver, e viver para a glória de Deus. Aplauda Jesus. Qual é a segunda característica, irmãos, do Egito, no meio do povo? Segunda praga, Rã. Requete era a deusa Rã. Rã fala de quê? Frieza e impureza. A rã era considerada por Israel um animal impuro, e todo mundo sabe que toda rã é fria, e rã gosta de coisa de frieza. Crentes calculistas, frios, que não se sensibilizam com o pecado. Meu irmão, eu andei nas ruas dessa cidade nesse período com meu coração apertado, vendo a ação dos demônios, e meu coração triste, apertado. O sentimento de Paulo em Atenas, olhando para Atenas e revoltado em si, triste, ao ver a cidade entregue à idolatria. Eu não entendo como é que eu sou habitado pelo Espírito Santo e eu não tenho sensibilidade, e fico à vontade no meio de um ambiente carregado de demônios, onde demônios são invocados. Coloca aí. Esse é o WhatsApp de uma pessoa não cristã, não evangélica da igreja, no status dela, é o que ela está dizendo. A festa de ontem, mesmo que é um culto cheio de crente, e o alô para o pastor, será que foi indireta? Eu bati em Diana aqui, não foi domingo? Todo mundo ouviu. Ela não gostou. Ela me mandou um recado para mim. Eu vou mandar um recado para ela agora. Eu já falei com os pastores, já falei com líderes. O ano que vem nós vamos fazer 30 dias de jejum, vamos fazer atos proféticos aqui, porque esse principado vai ter que sair daqui em nome de Jesus. Mas olha, tinha crente na festa dele lá. Olha o mundo zombando da igreja. A festa de ontem, vou ler de novo. Mesmo que um culto cheio de crente. Crente? Crente que é habitado pelo Espírito Santo, anda no meio desse lugar com o coração apertado. É o sentimento do Espírito Santo. Não, isso é meu nome aí. Alô, um alô, pastor, porque deram um alô para mim, né? Alô, pastor, eu ouvi o senhor falando, batendo em mim. Vou bater, viu? Prepare, vai ser o ano todo orando, jejuando e batendo. Frank, fica de pé, Frank. Me permita usar o teu nome. Fica de pé aí. Você mesmo, Frank de Alcinete. Olha ali, está vendo aquele cara ali? Ele era do mundo. Hoje é crente. Graças a Deus que ele é jeito de ar-condicionado. Para você identificar. Todos os anos, no período dessa festa, a mulher dele fazia 31 dias de jejum.
40 dias de jejum, para ele não ir para a festa. Ela me disse, nunca foi. Está crente, salvo, na igreja, liberto, podia estar na cachaça. Agora, eu, que sou de uma igreja como essa, que confronta essas coisas, eu não sei, eu acho que não. Quem foi vai ser disciplinado hoje, né? Pelo menos eu sei de 2 que estavam lá no status, e vou dizer, até agora eu só sei de 2, tem mais outra pessoa que está em disciplina já há tempo, não vou disciplinar de novo. O outro não é membro, mas estou dizendo, se eu souber, vou disciplinar. Não quero, a gente disciplina gente por adultério, pastor. A gente disciplina gente por trambicagem. E aí as pessoas compactuam com idolatria. Isso aí, meu irmão. Pastor, o parque tem problema? Não. O churrasco tem problema? Não. O sorvete não tem. Agora, nesse período, a festa é um culto. Tudo é em homenagem, é culto. Você já ouviu falar, pastor, que um profeta foi repreendido por uma jumenta? Já, o profeta aqui um dia foi repreendido por uma jumenta. Deixa eu dar um exemplo aqui a vocês. Minha menina foi criada, meu menino, nessa cidade. Todo ano nessa guerra. E um dia tinha terminado a festa. Eu peguei Monara, não sei se foi a mãe que levou. Terminou a festa, não tem problema. Vai para o parque. Foi para o parque divertir. A festa tinha terminado. Um bom dia eu estou pregando para um rapaz. E a jumenta repreendeu o profeta. Então, eu disse, não, o senhor faz parte da festa de Nossa Senhora. Eu? Sim. Como assim? Sua menina está nos parques. Eu digo, rapaz, ela foi depois que terminou. Não quero saber. A festa é homenagem a Nossa Senhora. Os parques vieram por ela. A jumenta repreendendo o profeta que não quer virar jumenta, nunca mais levou a filha dele. Sabe por quê? Um dia eu levei, cadê Débora? Débora de Novinha. Lembra, você era pequena? Eu levei uma penca de menino para o shopping, para andar no parque comigo. Lá no shopping não tem problema nenhum, né? É tudo pequenininho. Depois elas voltaram cantando. Entraram dentro de casa cantando. Nunca vi pastor assim. Cleófas é bom para mim, né? Foi uma benção. Sensibilidade. No meio, mas vamos continuar aqui, né? Pode voltar o slide. Terceira praga, os piolhos. Ih, irmão, isso aqui eu não vou nem falar. Os piolhos do Egito entraram na igreja, você sabe disso, né? Eu já assisti culto que o pregador lá pregando não sei, o cara comendo pipoca aqui atrás, passa o chiclete de um para o outro, rasga a cadeira da igreja, bate, vai, senta e desce, vai no banheiro 200 vezes, pensa que tem bexiga baixa, não sei o que é. O povo passa o dia todinho, não toma água, quando vem para o culto, que é isso? Piolho do Egito, essa praga vai sair em nome de Jesus. Nós vamos entender que nós não estamos aqui no clube social, isso aqui não é a casa de Mão Jona, aqui é a igreja de Deus, é o lugar de reverência, de respeito. Quarta, as moscas, a praga das moscas, contaminação. Pecado. Mas eu vou terminar, que eu não tenho mais tempo. Podia falar de muita coisa. Mas o ápice, vamos para o último ponto. O ápice do Egito no coração do povo foi isso aí, ó. O bezerro de ouro. Bota aí, Vitor, Êxodo 32. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui para a gente terminar. Êxodo 32. Moisés está no monte recebendo os 10 mandamentos. Qual o primeiro mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti mais de escultura. 40 dias, Moisés está lá. Quando Moisés vai descendo, o povo já tem feito bezerro. Eles estão tomando cachaça, tomando cerveja. Não sei se tinha na época, ainda tem, cerveja é muito antiga. Se prostituindo, dançando, andando com bezerro nas costas e dizendo, esses são os teus deuses que te tiraram do Egito, Israel. Mas, irmão, o povo viu que Requete não respondeu eles,
Horus não respondeu eles, Ra não respondeu eles, os deuses do Egito. E agora por 40 dias, o povo que viu o mar vermelho se abrir, isso é o povo que viu o Deus descer no Monte Sinai. Está lá no meio, né? Gente que vê Jesus fazendo sobrenatural, fazendo cura, milagres extraordinários. E depois está no meio. Aí, olha o que é que Deus diz desse povo. Vou começar a terminar aqui. Olha o que é que Deus, verso 7. Coloca aí, verso 7. Então diz o Senhor: Moisés, vai e desce, porque é o teu povo. Era o povo de Deus, mas Deus está dizendo: eles não são mais meus. Eles me trocaram por um bezerro de ouro. Quem adultera, o homem que adultera contra a mulher, trai a esposa. O que se envolve com idolatria trai a Deus. O sentimento de Deus é o sentimento de um marido que foi traído. Leia o livro de Oséias. A Bíblia chama idolatria de adultério espiritual. Deus diz: Israel adulterou com o pau e com a pedra. É por isso que Deus tolera mais um adultério físico do que a idolatria. Por quê? Vamos ver aqui. Antes de eu voltar para esse texto, coloca Deuteronômio. Eu vou mostrar para você o que está por trás, meu irmão. Porque tem gente que está brincando. Tem gente que acha que o pastor prega aqui brincando, brincadeira, né? Deuteronômio 32. Verso 15. Olha o que é que Deus, olha como é que Deus considera um idólatra. Verso 15. Mas engordando-se o meu amado, o povo amado do coração de Deus, quando ele começa o coração pender, ele diz que é um povo que inchou, engordou, carne, muito gordo, deu coices. Deus está dizendo que o idólatra está dando coice contra ele. Abandonou, engrossou-se, ficou nerd, abandonou a Deus que o fez e desprezou a arca da salvação. O idólatra despreza a Deus. Com deuses estranhos provocaram zelos, com a abominação me irritaram, a idolatria irrita Deus. Zelo aqui, me provocaram ciúmes. Deus está dizendo: eu sou um Deus ciumento. Deus tem ciúme. É isso que ele está dizendo. Agora, olha a coisa mais pesada aqui que Deus vai dizer. Verso 17. Coloca aí, verso 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios. Idolatria é adoração a demônios. Quem disse foi Deus. Quem disse foi Paulo. Deixa eu te contar umas experiências cabulosas para você achar que isso aqui é só na Bíblia. Quem lembra de Daguia? Lembra? Daguia aqui da igreja. Está morando aqui não. Ruth era pequena. E um dia ela está saindo de dentro de casa e ela vê a multidão nesse período da festa descendo. E ela começou a gritar, aterrorizada. E a mãe dela: mas filha, Daguia, o que você está vendo? Eu estou vendo uma multidão de demônios que vai acompanhando essas pessoas, cada pessoa acompanhada por um demônio. Deus abriu a visão espiritual dela. Agora, eu não vou ser detalhista, eu não posso dizer. Essa semana, uma pessoa me contou, está aqui a pessoa da igreja, e uma colega dela ia na rua e se aproximou para comprar uma imagem. Uma menininha de 4 anos. Quando foi essa menina, começou a gritar, horrorizada, não! E ela se afastou. E a pessoa começou a conversar com uma pessoa aqui da igreja, e a pessoa disse: olha, eu sei que sua filha reagiu assim, mas não vou dizer por quê. Aí a pessoa disse: não, agora eu quero que você diga. Eu fiquei curado: não posso dizer porque eu não quero ferir você. Não, mas pode dizer. E ela disse: olha, essa história que nós odiamos Maria, a igreja, o evangelho, isso é mentira. Maria é uma mulher santa, mulher de Deus, uma mulher digna. Ela está no céu. O problema é que ela não é quem está sendo invocada. E a menina viu quem está por trás. Porque a visão espiritual da menina foi aberta. E ela disse: me arrepiei todinho agora. Vou te dizer um negócio. Porque a menina, a família da menina, de uma parte é evangélica. Vou dizer um negócio: nós trouxemos uma imagem dessa lá para casa, e a imagem explodiu, pá!
Quando a menina viu e chorou e a imagem explodiu. Demônios, nesse período, a cidade se transforma num grande culto. Tudo é um culto. Se envolver. Um amigo meu, colega, ele se converteu comigo, uma benção, cheio do Espírito Santo, foi batizado. E aí nesse período de janeiro, ele se desviou, saiu da igreja. Essa semana eu falei com ele sobre isso. E ele vai para a banda, porque quem não está inteiro procura a banda, né? Ele vai para a banda, e quando ele vai se aproximando da banda, da festa, uma mulher que não era da cidade, ele nunca tinha visto, eles não se conheciam, olhou para ele e riu, risinha diabólica, e disse: seja bem-vindo de volta ao nosso mundo. Ele disse: pastor, me arrepiei todinho, mas já estava lá, continuei. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. Deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não estremeceram seus pais. Agora veja o versículo 18, o que é que Deus diz? Ouvidastes a rocha que te gerou, te esqueceste do teu Deus que te deu ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ou seja, Deus está dizendo: meus filhos que me conhecem. Porque, irmão, uma pessoa que faz isso por ignorância, todo pecado é pecado, mas se releva. Uma pessoa que conhece, que sabe, e vai e está provocando a Deus, está despertando ciúme em Deus. O bezerro de ouro, volta aí. Vou voltar para o texto de Êxodo 32. O bezerro de ouro é o perfil do Egito no coração do povo. E o sentimento de indignação de Deus é tão grande que ele vai dizer, verso 7, então disse o Senhor: vai e desce, porque esse teu povo, eles não são mais meu povo, eles me trocaram, eles me traíram. Eles têm um amante. Fizeste sair do Egito, se corrompeu, porque a idolatria está associada à corrupção. E despreza, se desviou, o idólatra está desviado do caminho que ele havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, adorou-lhe e sacrificou. E disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Sabe o que é esse aqui, dura cerviz? Povo de pescoço duro. Cerviz era um nervo que tem aqui no jumento, que tem no jumento, que quando ele empanca, não tem quem tire, não tem. Deus está dizendo: esse povo, é jumento de pescoço duro, dura cerviz. Você viu o rebelde? Não me renda, ele pode falar quando for no outro ano, eu vou de novo, que eu quero é matar ele no coração, na unha. É isso que Deus está dizendo. Vamos aqui, vamos já terminar. Olha o que Deus diz: agora deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor. Olha o que Deus dizendo a Moisés, porque Moisés está lá, Deus é o povo, o intercessor, e Deus está dizendo: Moisés, não me segura, eu vou lá, meu furor vai se acender, eu quero consumi-los e destruir, eles não são mais meu povo, eu quero destruir e fazer de ti uma nova nação. Irmãos, glória a Deus pelos intercessores, que Moisés foi aqui e fez expiação contra Deus, que se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse Cristo, nós já estaríamos consumidos,
Graças a Deus que ainda tem um advogado chamado Jesus aqui, que Moisés aqui é um tipo de Cristo, dizendo: Senhor, sustenta a tua ira um pouquinho, pode ser que eles se arrependam, pode ser que eles mudem, eu vou tentar tirar o Egito do coração deles, a esperança ainda a Deus. E aí, queridos, eu vou terminar lendo aqui as coisas. Eu estou falando consequências, porque a gente não pode brincar com coisa séria. Verso 25: vendo, pois, Moisés que o povo está desenfreado, pois Arão, olha aqui o pastor frouxo, né? O Arão, o pastor frouxo, que não tem coragem de falar isso que eu estou falando aqui. Olha o que deixa o povo à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Vergonha. Olha a vergonha que eu botei aqui, o cara do mundo dizendo: a festa é mesmo que um culto, não sei a quem, cheio de crente. Vergonha. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. A última chance. Deus está dizendo: olha, Moisés vem, olha, vocês se corromperam, mas Deus está dando outra chance. Quem é do Senhor, desse lado, se decidam. Querem continuar com o bezerro de ouro? Fica do lado de cá. Quem é do Senhor, fica aqui comigo. E aí ele vai dizer: então se ajuntaram os filhos de Levi. Por que Levi vai se tornar a tribo dos adoradores, hein? Porque eles disseram: nós estamos com Moisés e com Deus, não vamos dividir nosso coração. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um, olha que coisa forte, cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho. Fizeram os filhos de Israel segundo a palavra de Moisés, caíram do povo naquele dia uns 3.000. Não eram todos, era 1 milhão. Mas esses 3.000 foram os que continuaram duros e não se arrependeram. Pois Moisés disse: consagrai-vos hoje ao Senhor, e cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Escuta aqui, meu irmão, preste bem atenção. É melhor agradar a Deus do que agradar o filho. É melhor agradar a Deus do que agradar o presidente da república. É melhor agradar a Deus do que agradar o marido. É melhor agradar a Deus do que agradar o líder religioso. É melhor agradar a Deus do que agradar o pai. Deus está dizendo aqui, ó: é parente, é pai, é filho, cada um com a faca na mão, executar o juízo. Você vai dizer: mas pastor, Deus mata? Deixa eu tirar o óculos aqui para dizer um negócio. De quem é a vida, hein? Eu e você que não podemos matar. Quem é o dono da vida? Dá a vida e tira a vida quando quiser. Ai, irmão, você vai morrer. Ou com 200 anos não, ou com 100 anos, ou 104, ou com 30, ou com 40. Tem gente que nasce e morre. Tem gente que nasce, que morre no ventre. Tem gente que morre para matar um homem de Deus, mulher de Deus. Deus é o dono da vida. Porque Deus, é claro, Deus não assassina, mas a vida é dele. E aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o juízo de Deus. Isso aqui é Deus executando a penalidade, mas não torça o texto. Ele deu chance, ele deu a última chance. Ele disse: vem para cá, fiquem comigo, porque o salário do pecado é a morte. Aí tem crente que não, tem gente que pensa: Deus é meu amiguinho, meu bobinho, eu vou bater na cara dele, eu vou cuspir na cara dele, e ele vai dizer: pode cuspir na minha cara. Meu irmão, Deus é o rei do universo, o supremo juiz, não se deixa ser afrontado. Deus é um Deus de graça e de misericórdia, mas é um Deus de amor, de justiça, e o amor dele repele também a iniquidade. Quer dizer que eu vivi a minha vida consagrada a ele. E o cara vive na safadeza, fazendo tudo que Deus vai ter o mesmo tratamento. O Deus que dá vida, que salva, é o Deus que vai fazer
muita gente perecer eternamente no inferno, porque Ele é um Deus de justiça. Isso aqui é só no Antigo Testamento. Você nunca leu os avivamentos. Lembra estou terminando agora, vou até deixar a Bíblia aqui. Você lembra de Ananias e Safira? Livro de Atos dos Apóstolos, tempo da graça, Jesus já morreu e já ressuscitou, o Espírito Santo já veio. Ananias e Safira não fizeram muita coisa não, só fizeram mentir e dar uma de espertão, chegar lá diante de Pedro. Pedro, que oferta que nós trouxemos, o terreno. Irmão, mentir, pecar no ambiente carregado da presença de Deus é a coisa mais perigosa do mundo, é uma loucura. O Espírito Santo diz: estão mentindo aqui na presença da minha presença. Aí Pedro diz: Ananias, rapaz, foi por esse preço mesmo que tu... Não, foi por esse preço mesmo. Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, não mentisses aos homens, mas a Deus. Morra! Pá! Ananias caiu morto no culto. Imagina que eu estou pregando um caba morto no culto. Depois vem aqui o STF, manda me prender, manda vir todo mundo em cima de mim. No culto. Aí daqui a pouco, 3 horas depois, lá vem Safira com a cara de peroba lisa. Safira, é a oportunidade dela se arrepender. Safira, vocês venderam por tanto, foi a oferta grande. Safira, como é que vocês entra em consenso com seu marido? Olha, está vendo esse rapaz aí? Enterraram seu marido faz 3 horas. Você vai morrer também, morra. Bum! Tempo da graça. Eu podia contar outros exemplos. Herodes, eu sou Deus. Dá uma catucada com espada nele aí, anjo. Morreu comido de bicho. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça, mas Deus não é menino buchudo. Deus é Deus, o dono da vida, o supremo juiz, o rei da glória, o criador de todas as coisas, que deve ser adorado, e não aceita o Egito no meio do povo dele. Por isso essa mensagem Deus me deu muito tempo, irmão, mas era para pregar agora, me deu muito tempo. Por isso ele está dizendo: Moisés, tira o meu povo do Egito, e quando eles saírem do Egito, se o Egito continuar neles, tira o Egito do meu povo, porque o que eu tenho para eles não são as migalhas do Egito, não são os manjares da Babilônia. Eu tenho a terra que manda leite e mel, eu tenho o céu, eu tenho bênção, eu tenho a vida familiar abençoada, eu tenho vida cheia do Espírito Santo, eu tenho alegria verdadeira, alegria que não precisa pagar para ter ela, não precisa de crack, não precisa de cocaína, não precisa de maconha, não é alegria que dura 7 dias, não é alegria do carnaval, não é essa alegria. A terra que eu tenho é terra que manda leite e mel, mas eles têm que permitir que o Egito saia do coração deles. Vamos ficar de pé.